Então vamos lá, né? Nosso capítulo 13, psicose afetiva. Tem a história antes da primeira pergunta. Tem uma longa história aí, né? Bota longa nisso. A menina queria morrer. Oh, meu Deus, morrer? Foi preterida, né? Depois eles fizeram uma viagenzinha e foram fazer esse atendimento, né? Sim. Aí ele inicia relatando, né? Seguindo Calderara, fomos em plena noite atender a infortunada irmã quase suicida. Quer dizer, ela já estava a ponto de se matar, né? Sim. Uhum. De novo, a mãe entrou em campo, né? Sim. Sim. Aí eles penetram na residência, confortável, apesar de modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. O assistente estava apressado, não se deteve nenhuma apreciação. Acompanhei-o, por minha vez, até o humilde aposento, onde fomos encontrar a jovem mulher, em convulsivo pranto, dominado por desespero. A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Pobrezinha, disse o orientador. Comovidamente, não lhe faltará divina bondade. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio essa noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Colocou a destra sobre a fonte da irmã, de lágrimas esclareceu. É Antonina, abnegada, companheira de luta, órfã de pai. Desde cedo iniciou seu trabalho remunerado aos 8 anos, para sustentar a genitora e a irmãzinha. Sua infância e juventude, em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias. Na fase risonha de menina e moça, aos 20 anos perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte, não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã em vésperas de casamento. Realizado esse, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Muito cedo verificou, porém, que o esposo da irmãzinha se caracterizava por nefanda viciosidade, perdido nos prazeres inferiores, entregava-se ao hábito da embriaguez, diariamente retornando ao lar em hora tardia, a distribuir pancadas e vomitar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa, a serviço da renúncia silenciosa, aliviando-lhe os pesares e auxiliando a criar os sobrinhos e assisti-los. Corriam os anos tristes e vagarosos, quando Antonina conheceu certo rapaz necessitado de arrimo, Apoio. Sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Vai lá, Leonel, ajuda aí. Como é que é? Dotada de nobre, devotada de nobre, correspondeu-se à simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava a abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifícios ininterruptos. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã e os 4 pequeninos sobrinhos, e o companheiro de sonhos fulgurantes consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animado e feliz, aguardando. Idealizava também obter um dia a coroa da maternidade num lar singelo e pobre, mas suficiente para caber a felicidade de 2 corações para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante anos consecutivos após a jornada universitária, sentiu-se desanimado. Demasiado importante para ligar o seu destino ao da modesta moça. Independente e titulado, agora passou a notar que Antonina
Não era fisicamente a companheira que seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de construir um lar com grandioso programa de vida social, casou com uma jovem, né, possuidora de vultosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudaram nos instantes incertos. Fundamente humilhada agora, infeliz irmã procurou, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com a presunção repulsiva, transmitiu-lhe a novidade aparentemente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito e por isso escolher o melhor partido. Além disso, declarou sua posição requerida uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operado de laboratório, que não tivesse mãos calejadas nem fios prateados na cabeça. A moça tudo ouviu, debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou à residência onde, minada pelo anseio de morrer, fosse como fosse. Sente que as esperanças se lhe esvaziaram, esfaceladas pelo golpe repentino que a existência se reduz em cinzas e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretendia ingerir ainda hoje. Eu tomar veneno. Dando um pequeno intervalo, as elucidações recomendou-me. Examine-a enquanto administro os socorros iniciais. Detive em perquirição. Postergar, né? Perdurar, aliás. Detive em perquirição. Perquirição é investigar, né? Deve ser. Detive em investigando minuciosa por longos minutos. De olhos de Antonina caíram pesadas, dos olhos de Antonina caíram pesadas lágrimas. No entanto, a câmara cerebral partiam raios púrpuros que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Torturantes pensamentos baralhavam-lhe a mente, registrando-lhe os secretos apelos. Ouvia-lhe os gritos de desprezo e de súplicas ardentes. Seria crime? Gritos de desespero e as súplicas ardentes. Gritos de desespero e súplicas ardentes. Seria crime, pensava, amar alguém com tal excesso de ternura, onde jazia a justiça do céu que não lhe premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? Aspirava a ser alegre e feliz como venturosos companheiros da sua meninice. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno com a expectativa de receber alguns filhinhos concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar que a edificação do modesto lar com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuem seus ninhos, não trabalhara sempre pela felicidade dos outros? Por que desconhecidas razões a relegara Gustavo ao abandono? Os calos das mãos e os sinais do rosto não lhes roubaram a dedicação ao serviço honesto? Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que lhe afigurava agora impossível? Não.
pretendia demorar-se num mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude. Não obstante a fé que lhe alentava o coração, preferia morrer a enfrentar o desconhecido. Sentia-se desajustado, sem rumo, quase louco. Não seria mais razoável inquiria a si próprio, buscar as trevas do sepulcro que apodrecer no leito de hospício? Nossa. Pureza, né? Tá parecendo uma tragédia mexicana isso aí. Parece aquelas novelas mexicanas. Novela mexicana, só tem tragédia, né? Estirado no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo, logo depois da meia-noite. E verificando que o relógio informava não estar distante do momento pré-finido, o assistente começou a ministrar aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante. Antonina tentou levantar-se e gritar, mas não conseguiu. A intervenção era demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro de pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado que o magnetizador comum chamaria de hipnose profunda. Então, daí para frente, daí chega a mãe, chega o amigo lá, né? Manteve a Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades aureoladas de intensa luz deram entrada no recinto. Abraçaram o meu instrutor, que mais apresentou cordialmente. Estavam agora junto de nós. Mariana era a mãe dela, né? Isso. Fora dedicada à genitora de Antonina, e Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Agradeceram sensibilizados à atuação do meu orientador, que passou a doente à direção materna. A simpática senhora desencarnada inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como fazia na terra, parcialmente desligada do envoltório grosseiro. Antonina ergueu-se em seu organismo perispíritico, encantada e feliz. Mamãe, mamãe, gritou desabafando-se, a refugiar-se entre os braços maternais. Mariana recolheu-a carinhosa, restringiu-a de encontro ao peito, pronunciando palavras enternecedoras. Mãezinha, ajude-me, não quero mais viver na terra, não me deixe voltar ao corpo pesado. O destino escorraça-me, sou infeliz, tudo me é adverso. Arrebata-me daqui para sempre. Arrebate-me daqui para sempre. A nobre matrona contemplava triste quando Márcio se aproximou, fazendo visto pela estimada enferma. A moça abriu desmensuradamente os olhos, ajoelhou-se instintivamente aparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Com certeza era o Gustavo, né? Sim. Observava-se a extrema dificuldade para recordar com precisão. Contemplava o emissário, banhado em pranto diferente. Não vertia as lágrimas lutuosas de momentos antes, então não era não. Tocava-se agora de sublime conforto, de júbilo místico, que lhe nascia inexplicavelmente das profundezas do coração. Acercou-se Márcio mais intimamente, pousou-lhe a luminosa destra sobre a fronte e falou com ternura. Antonina, por que esse desânimo quando a luta redentora apenas começa? Olvidaste acaso que não somos órfãos? Acima de todos os obstáculos paira a infinita bondade. Recusas a porta estreita, que nos proporcionará o venturoso acesso ao reencontro? Talvez porque a interlocutora estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar paisagens perdidas no tempo,
O mensageiro advertiu o fraternal: não force a situação, acalma-te. Não nos bastará o presente cheio de abençoado serviço e renovadora luz? Um dia reconquistarás o patrimônio da memória total. Por ora, contenta-te com as dádivas limitadas. Aproveita os minutos na recomposição do destino. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações e esferas superiores. A esferas superiores. Que motivos te sugerem esse crime que é o provocar a morte? Que razões te conduzem ao espaço na direção do precipício tenebroso? Tua mãe e eu sentimos de longe o perigo e aqui estamos para ajudar-te. Fez longa pausa, fixando amorosamente e continuou. Ó minha abençoada amiga, como abriste assim o coração aos monstros do desespero? Dize-me, não te mantenhas silenciosa, não sou teu juiz, sou teu amigo da eternidade. Não terei o consolo de ouvir-te? A enferma desejava falar, entretanto os suaves raios de luz emitidos por Márcio cercavam-na toda, sufocando-lhe a garganta, no êxtase daqueles instantes inesquecíveis. Ele, portanto, desejando evidentemente proporcionar-lhe a oportunidade a mais amplo desabafo, levantou-a cuidadosamente e insistiu. Fala. Animada, Antonina balbuciou tímida. Estou exausta. Aí vem a pergunta 1. Nossa, mas eu não sei se ela sofreu muito ou ela é fraca, né? Porque... Só um detalhe. Aqui nesse trecho, quando fala assim, parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo, estava se referindo a esse Márcio. Isso, Márcio. Porque ele era amigo dela desde longa data, né? Eu percebi que tinha alguma relação dela com ele. Não era o Gustavo, que ela lembrava dele e tinha outro tipo de reação, né? Sim, é alguém que deve ter reencarnado junto com ela em várias encarnações do passado, e aí ela não lembrava quem que era, mas ela sentia que era alguém muito próximo, né? Márcio, iluminado espírito ligado a ela desde séculos remotos. Mas aí é a mãe, né? Ligado à mãe. E aqui está falando dela, nesse trecho que diz que ela abriu desmensuradamente os olhos, ajoelhou-se instintivamente, amparada pela mãe. Parecia esforçar-se por trazer à lembrança alguém que ficara em pretérito longínquo. Então, é referente ao Márcio. Ao Márcio. Ao Márcio, isso. Perfeito. A história dela aqui é assim, ela trabalhava desde a infância, né? Desde os 8 anos. Aqui, olha só. 8 anos. Trabalho infantil. Ela ajudou a mãe a criar a irmã, né? Ajudava a mãe, aí a mãe faleceu quando ela tinha 20 anos, né? A irmã casou, aí ela ficou junto com a irmã cuidando dos sobrinhos. O cunhado era pinguço. Pinguço. Aí ela teve 4 filhos, não tinha televisão, né? 4 filhos. Aí ela conhece um rapaz, que pelo que eu entendi, que o rapaz era mais novo que ela. Isso. Aí ela ajuda ele a se formar, fazer faculdade, sei lá, né? Qual foi a relação exatamente, se foi financeira, se foi só um apoio moral ali. Aí ele, quando se forma médico, fala, agora eu vou procurar uma outra rica aí para me dar bem, porque essa aí tá velha e é pobre. Cheio de cabelo branco e é pobre. Vou fazer um acordo com ela. Eu vou entrar com o pé. Vai entrar com o pé. Esse é o negócio. Uma entra com o pé, outra com outra. O que eu acho engraçado é que, assim, pela idade, ela não parece ser muito velha, já tá com cabelo branco. Achei estranho, né? Mas tudo bem. Mas tem gente que tem cabelo branco muito novo, né? Eu tenho um primo que com 22 anos a cabeça dele parecia um algodão, cara. Ô, louco! 22 anos, Antônio. Caramba! É interessante. Não é difícil, não. Às vezes a pessoa apresenta cabelo branco. Dizem que o cabelo branco tem a ver com estresse também, né? Você, quando ele aparece numa idade mais nova, você está muito estressado. Sim. Interessante. Aí o rapaz dá um pé nela, aí ela se desiludiu e quer se matar por causa disso. Desespera. Quantas vezes a gente viu pessoas aí, quando eu estava na aeronáutica, isso foi em 1987,
No ano anterior, um rapaz lá deu um tiro na cabeça porque a namorada terminou com ele. Nossa Senhora. Ele foi atrás lá de um dos prédios lá do batalhão, deu um tiro na cabeça. Meu Deus. Pistola 9mm, arma de guerra. Nossa. Revolvinho 38. Quando for escutar o estampido, foram lá ver, diz que da arcada dentária inferior para cima não tinha mais nada. Nossa, tá doido. Explodiu a cabeça do rapaz. Foi miolo para tudo quanto é lado. Nossa. Qual o motivo? Na época eu perguntei, nossa, mas o cara devia estar realmente algum problema sério, né? Qual o motivo? Porque a namorada terminou com ele. Falei, meu Deus do céu, a pessoa se mata por causa de um negócio desse. Pelo amor de Deus. Você quer ver um negócio mais grave? Sabe aquele avião que caiu na vertical lá na China? Inexplicavelmente? Foi suicídio. Ah, é? Eles só não sabem se foi o piloto ou o copiloto. Por tudo que está nos gravadores, houve uma briga dentro da cabine, porque um queria que o avião caísse e o outro, lógico, não, né? Então, eles saíram, eles brigaram, discutiram, e o cara conseguiu, porque aquilo ali é uma atitude que o avião não toma nunca sozinho. Só se for um pane muito complicadíssimo, né? Uma conjunção de fatores. Mas se o cara forçar a barra com o manche, ele consegue fazer aquilo ali. E o cara fez, bicho. Quer ver, a pessoa se mata e leva um monte de gente junto. Um monte de Peraí, na China? Aquele Boeing que entrou na vertical, deve ter uns 3 meses, eu acho, um pouco mais. 3 meses? Ô, louco, não lembro. Eu lembro de ter visto isso. Eu até achei estranho. Falei, não é normal um avião cair assim na vertical. Normalmente sempre tem mais um na horizontal, assim, mas na vertical, assim, reto. Isso. Achei muito estranho. Mas só 3 meses, Alexandre? Acho que tem mais, não? Não sei. Até filmaram, até pegaram... Isso, teve uma câmera que pegou ele caindo... Isso. Totalmente na vertical. Isso. E ele, a poucos metros do solo, ainda tentou, no meio dessa confusão, alguém tentou nivelar o avião. Ele faz isso aqui e volta a cair. Foi suicídio, então? Eles já emitiram um relatório preliminar que foi suicídio, agora estavam querendo saber quem foi, se foi o piloto ou o copiloto. Estão investigando a vida dos caras lá, enfim. Agora é duro, né? Vai um monte de gente junto. Foi igual um outro que enfiou também nos Alpes Suíços, jogou o avião na montanha lá. Que a noiva tinha desmanchado o noivado com ele. É complicado, né, bicho? Pô. Complicado. Então aí, ela tava nessa, né? Queria se matar porque o rapaz lá não quis saber dela. Aí vem a primeira questão, né, que a Antonina, ao ser preterida por Gustavo, recebe o apoio do plano espiritual, parcialmente desligado do corpo físico, recebe a visita espiritual de sua mãe Mariana e de Márcio. Comente a mensagem esclarecedora transmitida por Márcio. Então, as questões aí que vai de A a E, são questões aí referentes a toda a conversa que ele teve com ela, né? Então, a letra A, recebeste 1000 recursos diversos da providência, indispensáveis ao valioso serviço de redenção. Então vamos comentar os trechos aí. O corpo terreno e as bênçãos do céu, as oportunidades de trabalho, as maravilhas da natureza, os laços afetivos e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do divino suprimento? Ignoras, querida, a felicidade do sacrifício? Renegas a possibilidade de amar? Foi então... Isso. Isso aí é tudo quem está dizendo, é o Márcio, né? Isso. É o Márcio. O trecho que ele pede para a gente comentar é esse: recebeste 1000 recursos diversos da providência, transmitida por Márcio, ao valioso serviço de redenção. Ela teve várias oportunidades de fazer coisas muito boas na vida, né? Trabalhou desde cedo, ajudou a irmã, ajudou a criar os sobrinhos, e ela estava esquecendo disso tudo, né? Que ela foi uma pessoa que recebeu inúmeras oportunidades e agora queria dar cabo da vida, né? E nós recebemos 1000 recursos também ou não? Com certeza. Todo dia. É uma frase que eu jamais vou esquecer, que eu ouvi lá no curso. Toda dificuldade é uma oportunidade. Então, fica ligado, né? É verdade. Com certeza. No caso dela, não foi nem, quer dizer, muita dificuldade, mas ela conseguiu ajudar bastante gente, né? Sem dúvida nenhuma.
A gente pode até não ter recebido tanta oportunidade, mas de vez em quando aparece maisinhos aí no caminho. Uhum. Aqui eu acho que ela ficou... Ela devia ser daquela mulher sonhadora, né? Sonha em casar, em ter filhos. Até hoje você ainda vê, apesar que tem muitas mulheres hoje em dia já não tem mais tudo esse sonho, Diferente. mas ainda tem, né? Pessoas aí que sonham em casar. Eu lembro quando eu tinha acho que uns 18, 20 anos, estava trabalhando nos 18 anos já trabalhava lá com meu pai, depois que eu saí da aeronáutica, né? Aí tinha uma moça lá que o sonho dela era casar. É. O sonho dela era casar. Uhum. Depois ela casou, ela falava com todo orgulho, aí meu marido, que não sei o que. 90% das mulheres têm esse sonho, né? De Com querer certeza. casar, de entrar na igreja de véu e grinalda. Umas até exageram, entra 5, 6, 7, 10 vezes. Né? Mas... Agora, tem um outro... Eu colocaria uma pitada de carência nela, né? Porque perdeu a mãe muito cedo, né? Trabalhou desde criança, não conseguiu viver a infância dela de brincadeira, como ele mesmo diz lá na parte do trecho, Sim, né? na realidade, é justamente essa carência. E ela depositou toda a felicidade que tinha para ver no casamento. Né? E você vê que ela reclama o seguinte: poxa, eu fiz tanto, por que meu prêmio não é ele? Né? Basicamente, ela falou isso. Eu fiz tanto, ela cobra, né? Isso. E não é por aí. Tanta gente, não sei o quê. Você entendeu errado. Ela depositou toda a felicidade dela no casamento, no relacionamento, né? E com alguém que não quis nada com ela. Então, deve ter sido bastante frustrante. Até, inclusive, ela diz: minha irmã conseguiu casar, ter filho, ter um marido. É um bebum, né? Mas teve, eu não tive nada, né? Então, esse aí é o ponto. Porque ela até depois, um pouquinho para frente, é que ela fala: tenho sonhado com a posse de um lar. Desejo viver para um homem que a seu turno me auxilia a levar a existência. Uhum. Realizo receber de Deus alguns filhinhos que eu possa acariciar. Será pecado, celeste mensageiro, anelar tais coisas? Então, é o sonho dela, era casar e ser dona de casa, ser mãe de família. E aí ela, né, sentindo toda o desprezo do rapaz que ela sonhou em casar, que talvez tenha sido a única oportunidade que ela teve até aquele momento de casar com alguém, né? Uhum. Ela vivia praticamente para a irmã e para os sobrinhos, né? Os sobrinhos, E aí o sonho foi desfeito, né? Então, para ela era causa para acabar de vez com a vida, né? Exatamente. Aliás, tô lembrando que não era depois da aeronáutica, foi antes. Foi antes de eu entrar para a aeronáutica. Eu trabalhava com meu pai, que eu trabalhava junto com a moça lá, que o negócio dela era casar, então... Não, e tem um detalhe, a sociedade ficava marcando em cima, não casou, encalhou. É verdade. Então existia a cobrança essa... é muito grande. Muito grande, a cobrança, né? É muito grande por parte da sociedade, principalmente da mulher, né? E tinha o casal perfeito, né? Era a professora casar com o cadete. Houve uma época que tinha isso aí, né? A professorinha casava com o cadete. Como daquelas frases lapidares do Maluf, professora não é mal paga, ela era mal casada. Mal casada. Ele dizia isso. Lembra disso, né, Jânio? Lembra? Terrível. Aí elas não são bem casadas. Ainda mais nessa época aqui que ela vivia, com certeza, se ela chegasse numa certa idade, talvez ela tivesse uns 30 e poucos anos, não é? Ela não casou ainda, realmente não casa mais, ficou encalhada. Era considerada já uma pessoa velha para casar. Então aí, para ela ficava cada vez mais difícil, né? Ainda mais nessa época a mulher era muito mais difícil para trabalhar e tudo mais, né?
Hoje a mulher é mais independente. Hoje a mulher é mais independente. Hoje é muito mais. Existe Mas esse mesmo conceito. assim, lá no fundo, muitas delas ainda têm o sonho de casar. Ah, sim. Isso ela continua, com certeza. Aí Márcio ouviu-a fraternalmente, afagando-lhe as mãos e evidenciando suas altas aquisições de verdadeiro amor, acrescentou mais compreensível e mais terno. Que aí vem a letra B da primeira questão. Não permitas que a sombra de algumas horas te empane a luz dos séculos por vindouros. Empanar é encobrir, né? Encobrir a luz. Sim. É um esquema, continuando, né, a filosofia, né? Ela está sofrendo, né, a sombra de algumas horas, que é o que está falando aí, só que ela não está visualizando o futuro, não consegue, né? Aquilo ali, na verdade, como é que se diz? Ela está sendo preparada para ter um futuro muito melhor, né? A luz dos séculos por vindouros. Toda essa atitude que ela teve aqui na Terra, né? Com a irmã, com os sobrinhos, contou muito ponto para ela ser feliz até depois do desencarne, né? Ela levaria desencarne normal, levaria esse prêmio junto com ela, né? Só que ela não está aguentando, né? Essas questões aqui, a gente está comentando a vida da Antonina, mas serve para nós também, né? Lógico. Então, aqui, vamos dizer assim, a mensagem aqui é assim, a gente não sabe, porque a maioria das pessoas tem em vista que a gente só vive uma vida. Então, o que a gente realizar aqui agora vale para toda a eternidade. E a gente sabe que isso não existe. A gente é uma sucessão de encarnações. Então, aqui o que ele está querendo dizer assim, não dramatize demais as situações complicadas que você está vivendo hoje, que você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que você vai encontrar lá amanhã, você não sabe se essas dificuldades aqui é um treinamento para amanhã você enfrentar algo até mais complicado e você já ter condições de superar. Sim. Ou então viver uma vida, vamos dizer assim, melhor do que a atual. Então, é aquele negócio. Aproveite o momento de aprendizado, que lá na frente você vai colher os frutos, você vai ter a bonança. Não fique achando que é o fim do mundo que você está passando agora, porque para frente tem muito mais coisa. Aliás, o Márcio fala para ela, né, aqui no ponto, ele diz que está só começando. Sim. Tem um trecho que ele fala para ela. Sim. Você está desesperado desse jeito, mas está só começando o negócio. Aí vem a letra C, a humanidade é nossa família, os filhinhos da dor nos pertencem. Conhece que as transitórias humilhações dos sentimentos te lançaram a alma que desejarias arrimar-se ao carinhoso braço de um companheiro digno e fiel. No entanto, querida, é da vontade superior que recebas por enquanto as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Se há períodos de florescimento nos vales humanos dentro dos quais nos deleitamos, em plena primavera da natureza, existências se verificam aparentemente isoladas e infelizes na culminância de meditação e da renúncia, a cuja luz nos preparamos para as novas jornadas santificadoras. Essa um C. Esse é o trecho. Os filhinhos da dor nos pertencem. Os filhinhos da dor. Ele coloca que assim, é da vontade superior que recebas, por enquanto, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Então, o que ele está dizendo aqui, assim, esse momento de solidão é uma oportunidade que você tem de repensar a sua vida, repensar as coisas. Muitas vezes é necessário isso.
Se ela tivesse casado, se ela vivenciasse a vida de dona de casa, de mãe de família, às vezes ela não teria a oportunidade dessa solidão para reflexão, para pensar a si próprio, a sua própria vida, a si mesmo, seus valores. Então, muitas vezes é necessário. Então, são momentos que muitas vezes algumas pessoas precisam, né, ficar nesse momento de solidão para que elas possam, muitas vezes, cair em si. E tem um outro aspecto, né? Tem um outro aspecto, a gente escolhe, né, muitas vezes, né? Sim. Ela pode ter escolhido o script dela foi esse, mas ela não está aguentando agora. Sim. Porque muitas vezes aqui ele não relata nada do passado dela, mas pressupõe que ela não tenha sido uma má pessoa. Né? Isso pelo que dá a entender, pelo menos. Então, me parece ser realmente algo que, de repente, ela escolheu, porque era o momento que ela precisava. Às vezes, as encarnações anteriores dela, ela, passou a vida em brancas nuvens, e ela precisava passar por esse momento de solidão para ela repensar certas coisas, né? Que exatamente a gente não sabe, que não foi contado aqui. E quanto ela estava longe da religião, pelo jeito, né? Porque a pessoa que tem um pouquinho mais proximidade com Deus, não precisa nem ser religião. Se ela tivesse alguma crença, vamos dizer assim, talvez ela não chegasse nessa situação, né? Isso é um caso típico de falta de fé, né? Por mais que você esteja em situação complicada, não se entregue. Como diz uma frase que roda por aí, não olhe para o chão, olha para cima. A pessoa não tem que baixar a cabeça, olha para cima e pede. E o Márcio fala para ela num pedaço aqui também, nós não somos órfãos. No começo lá ele diz que nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Ela não viu que está acima de tudo, né? Acima de todas as nossas dificuldades, existe alguém que olhando por nós, né, na verdade. Exatamente. Você esquece que nós não somos órfãos. No fundo, todo sermão que ele coloca para ela é tipo assim, para de olhar só para si mesma e olha para os outros. Olha a vida que está em volta de você. Né? Para de fazer drama e, né, olha um pouquinho para os outros, olha um pouquinho ao seu redor. Né? Ela parecia ser uma boa pessoa, mas o sonho dela, ferido, né, acabou fazendo com que ela caísse aí numa depressão aí, e de repente tivesse a ponto de fazer mesmo uma loucura. Né? Totalmente afastada de Deus, né? Aliás, as pessoas se suicidam, né? Eu acredito que estejam muito longe de qualquer tipo de crença, de qualquer tipo de conexão, né? Mas porque é o fim da linha, né? Você, na verdade, o que o pessoal diz você não quer se matar, você quer parar de sofrer. A verdade é essa. A maneira de parar de sofrer é se matando. O cara acha que a solução é ele sair da vida. Entendeu? A única solução do problema dele é ele largar a vida. Mas aí que ele se engana, né? Ele sai de um problema e arruma um outro pior, muitas vezes. É o que eu sempre digo, você acha que tá ruim? Mas tenta esse caminho pior aí, que você vai ver o que é o ruim fica pior. Tá doido. É que a maioria não acredita em nada pós-morte. Então, exatamente. A morte acaba tudo. O cara acha que acaba tudo. Se eu saindo da vida, acabou tudo. Então, a solução seria sair da vida. Uma solução simples, né? Fácil, não? A pessoa, se fosse assim mesmo, não, simplesmente chuta o pau da barraca, né? Eu não sei, assim, não me recordo assim exatamente, em termos de estatística, a quantidade de suicídios por ano que acontecem. Mas que eu me lembro de ter visto, a quantidade de suicídios atualmente é muito maior do que era 10, 20, 30 anos atrás.
tem aumentado muito, né? Tem aumentado, e principalmente entre jovens. Esse que é o pior. Isso que é interessante, né? Principalmente entre os jovens, porque normalmente eu não sei agora, mas antigamente, sei lá, mas o pessoal registrava muito suicídio nos países ricos, né? Interessante isso. Isso é um paradoxo, né? Você vê esses países ricos, onde o cara tem toda a oportunidade, dinheiro, estabilidade, oportunidade de trabalho, que sobra, o cara faz, e pode deitar e rolar, o cara vai lá e se mata. Os países... É um paradoxo isso aí, né? Os países que têm os maiores índices de suicídio são os países nórdicos ali, Suécia, Finlândia, Noruega. São países que a maioria são ateus. São países onde a quantidade de ateus em relação à população é uma das maiores do mundo, são nesses 3 países. E, coincidentemente, são os países que mais têm suicídios no mundo em relação à sua população. Isso é bastante indicativo de que as pessoas acham que realmente matando acaba tudo. E existe um nível de frieza muito grande, assim, pelo menos nesses países de maneira geral, as pessoas não se envolvem, como no Brasil, onde existe uma cultura de envolvimento, de você se envolver com a vida do outro. Normalmente as pessoas no trabalho em si existe uma relação muito fria, né, de trabalho, exclusivamente. Mas no Brasil, normalmente você leva aquelas pessoas que se aproximam muito de você, você leva os seus problemas pessoais, o cara, se ele interfere na sua vida, mas interfere assim, com um amigo muito chegado, o cara começa a dar palpite, cara, não faça isso, vamos tentar isso, vamos tomar cerveja ali, não sei o quê, vamos para lá, vamos para cá, pega o cara pela mão. Agora, nesses países, de maneira geral, os caras não se abre com o outro, com aqueles que estão próximos a ele, então ele engole seco todos aqueles problemas que ele está passando, aí que leva o cara, né, pum. É da cultura, é da cultura, principalmente do norte europeu, esse distanciamento, né, entre as pessoas. Por isso que muitos estrangeiros vêm aqui no Brasil, se encantam com o povo brasileiro por causa disso, né? O calor humano do povo brasileiro. Essa aproximação, o toque, essa coisa de tocar um ao outro, enfim, essa aproximação muito grande, né? Tem as suas vantagens, eu acredito, né? Eu acho que é bem interessante. Talvez seja a única coisa boa desse país. É verdade. Eu diria também que tem alguma coisa de qualidade da família, né? Porque o jovem é uma pessoa que não tem maturidade. E como o suicídio aumentou muito entre os jovens, se você não tem uma família estruturada, você começa a pensar besteira. Você já não tem fé em alguma coisa. Com certeza. Você não acredita em Deus, você é um ateu. E aí, se a família não te dá aquele suporte que o jovem precisa muito, precisa, ele acaba encontrando o caminho mais fácil lá, que é das drogas. E a droga leva ao suicídio muitas vezes, né? Que a droga deprime, né? Isso, porque são um jovem que está começando a vida, então o cara começa a se deparar com os problemas da vida, né? A vida começa a impor uma série de situações frente a ele. Ele fala, nossa, mas que coisa, e não tem ninguém que oriente. O que acontece? Ele entra em parafuso mesmo. É aquilo que você falou, a falta de estrutura familiar é um peso, é de uma influência muitíssimo grande. Mas eu acho que nós estamos um pezinho na frente da Antonina, porque a gente já tem noção de muita coisa, né? Pelo menos. Eu nunca pensei em me matar e não penso, por mais que... Então a solução não é essa, a gente já vai por esse caminho, né? Já tem... Aliás, eu nunca tive esse problema, né, Mas a depressão é um negócio sério, né? A depressão é a doença do século. A gente tendo noção de que a morte não termina com a morte do corpo... Não resolve. E, na verdade, você se matar é um problema maior ainda que você está... Maior ainda. Isso vamos dizer assim, seria uma vacina contra o suicídio, seria a ideia de que a gente sobrevive ao corpo e a gente reencarna. Isso, após a morte. Então, não é essa a solução.
Quando ele diz aqui a humanidade é a nossa família, os filhinhos da dor nos pertencem, você encarar a humanidade, ele diz, a humanidade é a nossa família. Então é você fazer tudo que puder pelo irmão, né? Porque na verdade somos uma grande família, né? Isso, na verdade é a humanidade. Filhinhos da dor, aqueles que sofrem, estão lá esperando pela gente, né? Isso. Não vire as costas, não use aquela filosofia, tá passando por isso que ele está merecendo. Sim. Não é a nossa função analisar isso aí, né? Não é nosso papel. Não é a nossa responsabilidade, né? Aqui que literalmente ele está dizendo é o seguinte: acorda aí e olha ao seu redor que você não é a única a sofrer no mundo. Tem gente que está sofrendo muito mais do que você. Verdade. Ele coloca a humanidade é a nossa família. Então, olha ao redor. Tem muitas pessoas ao seu redor. Né? Os filhinhos da dor nos pertencem. Ou seja, não é só você que está sofrendo, não. Tem muita gente que está sofrendo, às vezes, mais que você. Né? Tem. Que vale para nós também, né? Então a gente não pode ficar, ai meu Deus, eu sofro, não sei o quê. Tem muita gente que tá sofrendo muito mais que você. Aí eu dei uma vez o meu advogado do diabo numa aula do curso lá de aprendiz, porque você tocou nesse assunto, né? De você olhar para aqueles que sofrem mais do que você. Olhar para aqueles que você pode não ter meias, mas os outros não têm pés. Aí foi por esse caminho, né? Aí eu falei assim, mas peraí, quer dizer que a gente tem que olhar para quem está sofrendo. E para quem está bem? Você não pode olhar porque é inveja, né? Pô, fulano está muito melhor do que eu, cara. Não passa nada na vida dele. O cara tem uma vida nababesca. Não, você não pode fazer isso. Eu falei, não é bem por aí não. É importante como você olha, né? A maneira como você olha. Sim. É bem interessante. Aí a letra D. Não suponhas que a fatal passagem do sepulcro nos abra portas à liberdade. Não suponhas que a fatal passagem, exatamente. Não é porque morreu que acabaram os problemas. Tá aí o que a gente estava falando. Ó. Exatamente. Segue-nos a lei a toda parte, o Supremo Senhor, e exerce a infinita compaixão, não despreze a justiça inquebrantável, dá-nos invariavelmente a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Declaraste deserdada e infeliz, no entanto, ainda não recenseaste as possibilidades sublimes que te rodeiam. Dizes-te incapacitada de abraçar os pequeninos de Deus, mas por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Para os filhos consanguíneos. Né? Não enxergaste até hoje as crianças abandonadas? Nunca viste os filhinhos da miséria e da privação? Se não pode ser mãe de flores da própria carne, por que motivo não te fazes tutora espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? O mundo não é propriedade nossa. Nós, os filhos do Altíssimo, é que fomos trazidos a cooperar nas obras que nos cercam. Exatamente. É verdadeira infelicidade acreditar-se alguém favorito dos céus, como se o pai compassivo e sábio não passasse de um frágil e parcial ditador. É o que o Cláudio comentou, né? Olha em volta, né? Não fica no seu mundo aí, né? Não fica... Porque ele fala que assim, por que tamanho exclusivismo para os rebentos consanguíneos? Ou seja... Só para o sobrinho, não fique aí só, né, com os sobrinhos, não. Tem muito mais crianças aí que estão precisando aí de amparo, que é algo que você pode fazer. Em vez de ficar se lamuriando aí por causa de um amor perdido, né? Que, aliás, o fato dele fazer isso com ela já mostraria que ele não tinha caráter, ou seja, ela seria muito mais infeliz casada com ele do que... Com certeza. Né? Então, faltou ela um pouquinho, entender um pouquinho, né? De novo, eu acredito no excesso de carência, né? É uma pessoa muito carente, porque é assim, ela nunca se preocupou com ela, sempre se preocupou com os outros. Quando ela achou que alguém estava junto dela para poder ajudar ela a ser alguém, se tem uma família, ter filhos, ela toma uma cacetada dessa, foi de sala mesmo. Como diz aquela música, meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu. Porque aqui ele justamente está mostrando para ela, falou, olha,
Não fica aí achando que você é a pessoa mais infeliz do mundo e só você é infeliz, né? Procura olhar aí ao seu redor, tem muita gente aí que está precisando. Você tem condições de ajudar, e então faça aí o seu trabalho, né? Porque de repente ela veio justamente com essa intenção, né? Vamos dizer assim, ela no plano reencarnatório dela, ela colocou justamente essa situação para que ela tivesse mais liberdade para poder trabalhar em prol dos outros, né? E não teria um marido para ficar travancando a vida dela. Mas aí ela, né, se achou desprezada e tudo mais. Então aí ela acabou se deixando levar pelos sonhos, né? Pois é. Aí a letra E, lembra-te de que o Todo-Poderoso não se adstringe ao nosso particularismo de criaturas falíveis. Ele não se limita, ele se adstringe a limitar, né? Sim. Lembra-te que Todo-Poderoso não se limita ao nosso particularismo de criaturas falíveis. Não te esqueças de que nós que nos pesam perante a universalidade dele, inalienáveis deveres de trabalho, exercitando os preciosos recursos que nos concedeu a fim de alcançarmos um dia a perfeição da sabedoria e do amor. Sofres de tua organização que orientaste para o personalismo, porque um homem cujo padrão psíquico se harmonizou com o teu em muitos aspectos, modificando depois o seu rumo de vida, se rebelou ao esquecimento. Te relegou ao esquecimento. Choras porquanto esperavas encontrar em sua companhia algo de divina presença que teria serenidade às suas angústias, que traria serenidade às suas angústias, esperança de mulher dedicada. Angustiosas esperanças de mulher delicada e sensível. Delicada e sensível. As inquietações do sexo tornaram vulto na intimidade. Como é que é? Tomaram vulto na intimidade de seu santuário e perdestes, e padeces longo assédio de tribulações. Mas dar-se-á que presumas no sexo a fonte exclusiva do amor? Serás também vítima desse fatal engano? O amor é sol divino e irradia-se por todas as magnificências da alma. Por vezes somos privados de sensações que ansiáramos, inibidos de usar energias criadoras das fortunas físicas a fim de buscarmos patrimônios mais altos do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impedem a exteriorização do sublime sentimento. Represa-lhe o curso. Represar-lhe, né? Represar-lhe o curso. Redundaria em extinguir o universo. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. O que tortura a mente humana em tais ocasiões é o clima do caráter organizado e o cárcere organizado por nós mesmos e presos no egoísmo feroz, não sabemos perder em alguns dias para ganhar a eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Aqui, só para a gente comentar, né? Então, aqui... o que ele está colocando aqui, né? Lembra-te de que Todo-Poderoso não se adstringe ao nosso particularismo de criaturas falíveis, ou seja, não se limita apenas às nossas particularidades. Então a gente acha que Deus está todo o tempo ali olhando para tudo que a gente faz. Então Deus é um Deus particular nosso. Então, que eu já comentei uma vez numa aula, eu falei, Deus tem mais o que fazer que ficar vigiando a nossa vida.
né? Ele tem todo um universo aí para cuidar, então ele vai ficar agora observando e anotando ali tudo que você faz, de certo, de errado. Então ele não fica observando ninguém. Então a gente tem que tirar isso da cabeça, né? Foi colocado na nossa mente desde as primórdias érias da humanidade que Deus, aquele homem, aquele velho barbudo sentado num trono, tem que tirar essa ideia. Deus é algo tão imaterial e tão abstrato que a gente não é capaz de entender o que é Deus. Ele é, vamos dizer assim, na concepção, por exemplo, dos maias, os maias tinham a ideia de que o Deus era uma força que gerou todo o universo. Além de gerar todo o universo, ele comanda tudo isso, mas é de uma forma impessoal. Então é isso que a gente tem que entender. Então aqui que ele está colocando, ó, Deus não está ali à sua disposição para tudo que você quer, tudo que você pede, não. Cai na real aí que as coisas, você é um fragmentozinho ínfimo em toda, né, uma poeirinha em todo o universo. Todo o cosmos. Você está se achando demais. Você está se achando muito. Né? Cai na real e presta atenção no que está em volta, né? Tem a história do cara que... A mesma história do cara lá. Você está pensando que você está falando com quem? Até parece, né, velho? Nossa Senhora. Tem uma música gospel. Aí o cara vai ampliando. Você pensa o quê? Você está numa cidade, num país, num mundo, no universo. O cara vai ficar, cada passo que ele der, vai ficando menor. Menor. E até sumir, né? Até sumir. Aí o cara vem com essa, mas você pensa que você está falando com quem? Pois é. É o filho do cara. Tem uma música gospel que chama Ninguém Explica Deus. É muito bacana a música. Ele vai falando das coisas que Deus faz, que fez, que a gente vive, né? E aí ele sempre fala, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Com certeza não, cara. Até porque a primeira pergunta lá do livro dos Espíritos é o que é Deus? O que é Deus, não quem é Deus. Não é quem, é o que. O que é Deus, é todo o universo. As pessoas sempre personalizam a figura de Deus, né? O velhinho barbudo, mas... O velhinho barbudo com o cajado na mão, só batendo o cajado e distribuindo correção para todo mundo. Tem filme aí que Deus é um negão, né? Como tem aquele... Tem filme que Deus, aquele acabando, é uma mulher, uma mulher escura, né? Ai, ai. Aqui, para resumir aqui, no final, ele também entra no assunto que ela também, com certeza, tinha desejos sexuais pelo rapaz, e aí ela também é algo que perturbava ela. Aí ele coloca, claro, lógico, o sexo é importante, porque senão a humanidade acaba, mas as pessoas, muitas vezes, ficam em atitudes egoístas, né, e não percebem, e acabam deixando se desequilibrar por causa disso, né. E coloca assim, ó, uma frase que eu achei interessante, ele coloca assim, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Então, aqui às vezes as pessoas, por causa de quireras, né, por causa de coisas ínfimas, a pessoa deixa toda uma encarnação inteira se perder por causa de coisas materiais, né? Por causa de coisas transitórias. E ele apela também no outro parágrafo, aí no seguinte, quando ele fala que não deves outrosim esquecer que o noivo perjuro, atualmente belo, na figura fisiológica, vestirá também mais tarde o puído traje do cansaço e da velhice. Se em breve ela se velar surrada. Não se velar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte. E aí ele apela mais ainda, se o amas de verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal? O que ele está colocando aqui, assim, ele também vai ficar velho. Ele também vai, de repente, se lascar na vida. Então você vai se matar à toa aí para quê? Porque ele não vai nem dar bola para você.
Então, Você não pode... não cometa uma loucura dessa, que você vai desperdiçar a sua encarnação, enquanto que você pode produzir, trabalhar nessa sua vida. Depois do desencarne, você pode estar numa situação muito melhor, e você vai, já que você gosta realmente dele, apesar dele te dar um pé e não ser um mau caráter, você gosta dele, então se prepare para na outra vida você recebê-lo numa posição melhor que a dele, para ajudá-lo, porque ele né, o que ele coloca aqui, ele é um infeliz, quer dizer, ele não sabe o que ele está fazendo, transformando a encarnação dele mal perdido. Então, ele tá querendo mostrar a ela que tem vários tipos de amor, né? sim. Tem uma frase bonita que ele fala aqui, ó: se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que aguardará no deserto das desilusões inevitáveis? Isso, lá na frente. Ela pode ser muito assim, importante para ele lá naquele futuro. Nem ele lá na frente. Isso. Nas desilusões dele mesmo, né? Sim. Aí eu achei interessante também aqui um pouco mais para frente, ele fala assim: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve e, no entanto, todos nos sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Abnegação. Então, quer dizer, tá falando para ela assim, ó, Jesus amou a todos, só ter filhos para exercitar esse amor que ele tinha por todos. Sim. Então, né, procure pelo menos, né, se mirar em alguma coisa do que ele fez. Então, não fique achando que você só pode amar os seus filhos, né, nascidos de você. Você pode amar os outros também, os filhos dos outros que estão abandonados. Essa semana eu recebi um videozinho da pessoa, deve ser espírita ela não falou abertamente, mas me ocorreu agora, novamente falando o que nós comentamos aqui diversas vezes, né? Jesus Cristo fez o sermão da montanha e não adiantou nada. A gente até hoje vai de encontro ao que ele falou. Encontro assim, vai contra o que ele falou. Né? Sim. Então, não sei se vocês lembram quando a gente começou Obreiros na Vida Eterna, que tinha aquele cara que eles mentalizaram para ele poder aparecer lá numa redoma de vidro, lá, tipo assim. Sim, sim. Todas as dúvidas que as pessoas que estavam ali faziam para ele respondia tudo com trechos do Evangelho. É verdade, sim. Então todas as respostas estão lá. Há 2000 anos as respostas estão lá, só falta a gente seguir. Verdade. Aí eu achei interessante, ela fala assim, ela cai em si, né? Comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus. Aí ele espalmou as mãos sobre a fronte enferma, envolvendo em jatos de luz, que não tocaram tão somente a matéria perispirítica, mas se estenderam além até o corpo denso, fixando-se particularmente nas zonas do encéfalo, tórax e órgãos feminis. Logo após Antonina, empolgada pela mãezinha, pelo companheiro da espiritualidade superior, afastou-se para a agradável e repousante excursão. Então eles foram, né, depois de todo esse sermão que ela caiu em si, e ela realmente modificou, né, a ideia, Sim. Eles foram fazer um breve passeio, né? Aí depois eles voltam, né? Edificado com as observações da noite, regressei em companhia dele ao quarto da senhorita, quase suicida. Aí, entre 6 e 7 horas, a genitora desencarnada trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava ignota e incompreensível felicidade. Aí, finalmente, né, tirou da ideia essas ideias de suicídio, né? Aí vem a segunda questão. É interessante que ele fala, trouxe a filha, né? Trouxe o espírito dela, né? Após a mensagem de conforto que Márcio transmite a Antonina, o emissário espalma as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo em jatos de luz. Calderaro fica responsável de ajudá-la no retorno ao corpo físico. Pergunta: qual cuidado Calderaro toma antes de Antonina acordar e por quê? O instrutor ajudou a repossar-se do envoltório fisiológico, cercando-lhe o cérebro de emanações fluídicas anestesiantes, para que lhe não fosse permitido o júbilo de recordar
em todas as suas particularidades, a experiência da noite. Se guardasse a lembrança integral, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura. Quer dizer, na verdade, a gente já tem o benefício do esquecimento, né, de muita coisa, né? E ainda foi reforçado isso aí, pelo jeito, né? Para não se lembrar de nada. Porque imagina se ela lembrasse integralmente tudo que ela viveu. Em vez de ela desistir do suicídio, aí que ela queria se matar mesmo, porque ela queria voltar a viver o lugar onde ela foi. É isso que ele fala aqui, enlouqueceria de ventura. Fala, depois de ver tudo que eu vi lá do outro lado, eu ainda queria lá é voltar melhor, né? aqui, Muito melhor, né? Deixa eu nessa ir. desgraça que eu tô aqui, quero me matar para voltar logo lá. Sim. Então, Só quer avisa dizer, ela que não é assim, né? Não é ela que decide a volta. Então, ela, com certeza, ela trouxe toda a felicidade de ter visto, né, passeado e tudo mais, mas ela não podia recordar, porque se ela recordasse, seria mais um problema, né? Mas pelo menos ela assumiu a vontade e o desejo de mudança, né? Isso aí foi interessante. Foi a salvação dela. Ela conseguiu enxergar, né? Que tinha muito mais o que Ela fazer. conseguiu enxergar e não passar uma borracha no passado, mas de assumir uma vida diferente daquele ponto em diante, né? Isso é bem interessante. Porque ele fala que Destarte, né, apesar de tudo, as alegrias por ela intensamente vividas seriam arquivadas em seu organismo sob forma de forças novas. Uhum. Então, ela não iria lembrar de detalhes, mas ela iria sentir, né? Ela traria no sentimento tudo aquilo que ela viveu. Então, daria forças novas para ela, né? Aí vem a B da segunda questão, né? Como Antonina acorda no dia seguinte após essa maravilhosa experiência. Vai lá, Leonel. Com efeito daí, a minutos, Antonina despertou como que outra criatura, sentia-se inexplicavelmente reanimada, quase feliz. Um dos pequeninos sobrinhos penetrou o aposento, chamando a generosa tia, contemplou enlevada. Alguma energia prodigiosa que lhe não lhe era dado conhecer, religava ao interesse pela vida. Achou sem palavras, indizível, né? Sem palavras, contemplando contentamento no sol que atravessava a vidraça. Bendizia o quarto humilde onde lutava para atender aos desígnios de deuses e sorria-se de haver às vésperas pensado em fugir em razão do aprendizado do mundo. Não fora presenteada né? Não fora presenteada pela providência com um maravilhoso número de bênçãos. Contemplou a encantadora criança pobremente vestida, solicitando sua companhia para descerem a um pequeno jardim onde flores novas desabrochavam. Que importa significante fracasso do coração diante do trabalho sublime que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem? Olha o pensamento, né? Mudou. Trabalhos sublimes que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem. Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser útil, esperando sempre a inesgotável misericórdia? Titia Antonina, vamos ver a roseira nova, gritava o Tréfego, menino de 5 anos, que é alegre, invite a vida.
Observando essa restauração das forças, vimos-la sinceramente rejubilado, levantar-se e responder sorrindo: espera, já vou, meu filho. Ou seja, ela realmente viu um novo caminho, né? Como o Alexandre falou aí, você vê a mudança do pensamento completamente diferente. Renasceu. Você vê como um sermão bem dado não funciona, né? Pois é. Um convencimento poderoso, né? O convencimento pela palavra, na realidade, é chamamento à consciência, né? Ao bom senso, né? Esse foi o chamamento, né? Que eles tiveram de forma bastante hábil, né? Em resgatar uma vida praticamente... Algum de vocês aí já vivenciou experiência semelhante a esta? Eu, particularmente, dessa forma, ao meu ser, não me vi nessa condição. Obviamente que a gente ouve falar de muitas situações como essa, tanto é que se eu falar de suicidas aí, etc., né? Então, eu já tive assim, sonho. Eu já tive assim sonho que eu fui num lugar assim bastante bem bonito assim e voltei assim bem encantado, né? Não sei o que eu fui fazer porque a gente lê como no sonho, como na história aqui, a gente não lembra de quase nada dos detalhes, mas eu já lembro de ter ido mais de uma vez em lugares assim muito bonitos e levantei, acordei assim muito bem. Então eu tive um sonho muito estranho uma vez. Eu trabalhava eu dava consultoria para uma empresa. Eu ia sempre para o Rio de Janeiro e ficava no centro do Rio, num hotel lá, e muitas vezes eu saía para ir no cinema, né? Ainda tinha cinema na rua naquela época. Pô, faz tempo, hein? Sim. E aí eu passava na Avenida Rio Branco, a avenida principal lá do centro do Rio, para ir em direção ao cinema na Cinelândia lá, e depois voltava para o hotel. E nessa hora que eu voltava já era um pouco tarde. Então tinha muita gente dormindo nas calçadas, sabe? Muita gente, morador de rua mesmo, cobertorzinho ali. E aí uma vez eu tive um sonho que eu voltava nessa avenida, que eu fazia de vez em quando, mas no sonho eu parava em cada um daqueles moradores e oferecia alguma coisa. Oferecia comida, oferecia, quer falar algo da sua vida, quer falar alguma coisa? Aí alguns diziam, não, eu quero dormir só, tá tudo bem, obrigado. E eu vinha falando com cada um, interessante, né? Eu não tinha nada a ver com a doutrina ainda, na época era católico, apostólico, romano de carteirinha, mas foi um sonho muito estranho. Eu fiquei depois pensando, eu falei, caramba, eu vinha falando com... E eram muitos, né? Eu vinha andando e parando em cada um e perguntando se queria... Caramba! Eu acho que a doutrina ajuda a gente a manter os olhos abertos, isso que eu acho mais importante. Mesmo que você não tenha vivido as situações aí, é você ficar consciente de que as oportunidades estão aí todos os dias, e às vezes muito num dia só. É verdade. É aquilo que você falou mesmo, a gente tem que encarar os problemas como oportunidade, não como dificuldade e reclamar deles, né? Essa é realmente uma atitude bem encorajadora, que realmente leva a gente para frente, né? A gente ter consciência desse ou daquele problema, não só os nossos, mas também dos outros, né? De maneira geral, a gente pegar os problemas dos outros e usá-los como exemplo, né? Um exemplo para nós mesmos. Isso eu acho que é realmente uma virtude, uma oportunidade muito grande que a gente tem, né? Principalmente agora que a gente conhece a doutrina e sabe dessa nova definição, nova não, mas nova de repente para a gente, para cada um de nós, né? Eu acho que é bem interessante. Se você acabou de falar, acho que seria a resposta da questão 3, né? Qual a principal lição aprendida nesse capítulo? Sim, é exatamente isso, vem a calhar. Isso aí. Entendeu? Mas eu acho bem interessante nisso, e realmente serve de muito consolo, muito exemplo para a gente, né, de maneira geral. Bem legal. Muito pertinente, né? Eu acho o Espiritismo muito coerente, pertinente, é tudo. E fica a prova também é que o plano espiritual nunca abandona a gente, né? Nunca. Em todas as situações sempre tem... Por pior que seja a sua situação, a sua condição humana, né?
por pior que ela seja, a gente tem que sempre vislumbrar o que ele fala, né? A gente sempre tem que pensar que existe acima de tudo isso, existe alguém olhando por nós. Bem legal. Essa questão da dificuldade é uma oportunidade. A minha CAK, consultora para assuntos de kardecismo, que é a Tiana, falou para mim uma vez assim: por que você acha que você vem aqui para levar uma vida boa? O que adiantar você vir aqui e ficar vivendo uma vida boa, pô? Você tem que ter dificuldade, problema. Aí sim, você não é mesmo? Eu falei, aí sim. Você vem para ficar só na vida boa? Aí vai valer a pena. Pô. Eu falei, tá bom, Tiana, você me convenceu. Então, mas é o que está lá no Livro dos Espíritos. Lá tem uma questão lá que diz assim: o soldado que fica só dormindo no quartel não ganha medalha, não ganha glória. O soldado ganha glória na batalha. Então é isso aí, a gente está aqui nessa batalha para isso. E camarão que dorme é onda leva, né? Tem isso. Outro dia eu vi uma frase, agora eu não me lembro, faz muito legal, aquele costureiro mineiro lá que fazia. Ele estava naquele programa aquele careca, lá, Provocações da Cultura. Agora ele fala uma frase, eu não me lembro agora, cara. Ele falou tipo assim: a vida não perdoa quem tipo dorme, né? Quem gosta, assim. Entendeu? A vida não perdoa. O cara vem, pum, bate, pô, filho, vamos, levanta, velho. Entendeu? Aqui, como é que é? Camarão. Camarão que dorme é onda leva, né? A onda leva. Camarão fica dormindo ali na areia, né? Tá numa boa. Aí vem a e aonde, pum. Então a vida não perdoa isso, mas é uma verdade, cara. Aquele cara é muito. Ele assumiu, cara. Ele tinha família, tudo, e assumiu a vida com outro cara, velho. O cara foi corajoso. Aí disse que o filho dele chegou para ele e falou: pai, putz, eu tô com medo, viu? O que podem fazer com você? Falou: filho, não se preocupe, não, eu sou famoso, e realmente ele é. O cara, ele é artista lá, desenhista, de moda, escambau aí. E realmente é um cara de nome, mas é um cara saiu do armário aí. Assumiu, tem 2 filhos. É que nem aquele cara que fala assim: eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu sei que Ele vai eu vou receber o que eu estou precisando. E fica sentado ali com o braço cruzado, esperando. É verdade. O que vai acontecer? O cara não sai nem para jogar na Mega Sena, pô, nem... É igual a história do bêbado, né? Não, já que o mundo roda, eu vou ficar aqui esperando. Vou fazer uma volta. Já que o mundo roda, eu vou ficar esperando aqui. Quem sabe minha casa passa por aqui, né? Ai. É isso aí, então. Terminamos por hoje.